Raul, bem-vindo ao canal do Viciado em Luta. Seguinte, gente, sugestão, tem uma pessoa que acompanha um canal que eu converso bastante, é sério. É tipo, nas redes sociais eu posso não ser rápido de responder, mas na medida do possível eu tento manter a conversa. Teriam como vocês abaixarem só um tiquinho o volume, por favor? Obrigado. O que acontece? Eu vou parar. O cara tinha falado, pô, cara, os bate-papo que a gente tem, você manda uns papos que daria um ótimo vídeo. Volta com esses papos. Aí ele falou até dos papos de viciado, então acho que vai ser. Eu acho que vai ser o quadro do papo viciado, em vez de tentar repassar o que aconteceu recentemente, vai ser isso. Vai ser uma tentativa de fazer vídeo com coisas que eu discuti. O que acontece? Teve uma treta chata, violenta, com muitas camadas. Como é que é o nome do rapaz? Aqui eu escutei o trecho. Eu quero pegar. Tá. Só deixa eu colocar aqui. Pra eu ter. Eu ter um dos agentes. Eu já tenho um dos agentes aqui. Então, beleza, já começa bem. Aí deixa eu colocar o homem popular como outro agente. Seguinte, teve uma treta. Eu acho que eu consigo pegar. Ah, não, já acabou. Teve uma treta do Alex boladão, reagindo a um trecho de uma análise prévia que ia ser do combate do Ankalaev contra o Alex Pereira. E o que acontece? Eu tenho muito a falar sobre isso. De resumo, eu acho. Agora vamos voltar pro wallpaper. Eu acho exagerado a forma como o Alex reagiu, mas reagiu como normalmente eu esperava que reagisse. Não só por conta dele, é a cultura do mundo da luta. E eu concordo com o que ele falou, concordo que existe erros na análise do analista do... Já foi Tafati Nerds, hoje em dia tá na Shootbots, esse Henrique Oraguchi. Eu tenho muita coisa a falar sobre isso. Olha, de início, o pessoal fala, o Alex sempre reage muito mal a tudo. Olha, gente, a realidade é que os lutadores são criados para reagirem extremamente mal. Mal mesmo. Mal mesmo. É tipo, não é... isso é coisa do Alex. Não, é uma cultura de reagir mal pra Dedéu. Sempre. Eu acho até na medida do possível que o Alex reage muito melhor do que normalmente acontece. Eu não sei se vocês têm noção de como é a galera do mundo da luta. É na hora de se conversar. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, mas a gente tá falando sempre de um pessoal que é muito ríspido na hora de falar com os outros. E tipo, muito facilmente desagradado. O que acontece? Mostrou até uma resposta muito tóxica. Falou, tu nunca deve ter lutado, você precisa emagrecer, dentre outras coisas. Que, pô, isso daí foi um exagero, isso foi uma coisa que tende ao ridículo. Mas olha, de verdade, o Alex é um produto de uma cultura extremamente forte no mundo da luta de inferiorizar o próximo. Você só aceita uma pessoa que você reconheça, mas às vezes não basta você reconhecer, a pessoa tem que ter feito algo reconhecível e você muito facilmente você pode diminuir. Isso não é uma coisa exclusiva do Alex. Eu não acho que ele faz por mal, é porque ele é um produto do seu meio. O pessoal do mundo da luta, o pessoal tem muita facilidade para desprezar o próximo. Gente, vocês podem caçar um pouquinho a história do treinador da Fatnet que brigou com o Diego Lopes, que ele se metia muito no trash talk. Vocês podem ir a fundo e ver que o cara confrontava as pessoas que assistiam.
o público. E o que acontece? Eu trabalho com isso, eu recebo pra isso, sou superior a você. Você não é nada, você não é ninguém, você não tem direito. Só que acontece? O cara falava, eu trabalho isso, vai acontecer exatamente isso. O cara falava que ia acontecer outra coisa, aconteceu exatamente o que ninguém falou. O que quer dizer? Isso quer dizer que o cara que trabalha é um incompetente, que não tem capacidade de trabalhar e, sinceramente, atua como farsante? Não. Mas existe uma relação muito soberba entre diferentes agentes. O que acontece? Eu sempre parti do princípio que quando se fala sobre luta, todo comentário é digno de ser escutado. Até certo ponto, a gente tem que filtrar, mas tem muitos comentários que são interessantes. Eu admito que muito do que eu aprendo é vendo coisas dita por qualquer pessoa. Qualquer pessoa fala, eu reflito e eu acho bom. Eu admito que eu aprendo muito com pessoas que não deveria me ensinar. Estamos falando. Estamos falando de um cara que tem um canal há quase 3 anos. No presente momento estudou luta por 10 anos incessantemente. E escutou de tudo, aprendeu de tudo. Eu aprendo com qualquer um. As pessoas do mundo da luta não querem aprender com qualquer pessoa. Querem falar, ah, não, você não é digno. O que acontece? Se a pessoa usa a cabeça, reflete, às vezes dá pra ser uma coisa que é produtiva, talvez elementar, comparado com o que você entenda, até demais, mas ainda existe mérito, sobretudo para aquela etapa. E os lutadores são criados para não aceitarem isso. E vai aceitar se a pessoa derrubar essa barreira do preconceito de você não é nada, você é ninguém, mas escuta a mensagem. Aí você ganha o respeito, mas só ganhar respeito não é fácil. Nem todo mundo vai respeitar, nem todo mundo vai querer dar o respeito. No meu canal eu falo muito sobre isso. Eu vivi muito isso. E o que acontece? O Rick Oraguchi, sobrenome interessante, cara. Sobrenome extremamente interessante. Cara, ele trabalha com isso. Ele é um analista. Eu vou ser sincero. As pessoas têm que saber que eu não vou falar uma coisa que é no sentido pra depreciar ou achar que existe uma concorrência. Mas eu vou ser sincero. Eu acho o trabalho dele, as análises dele, decente, aceitáveis, sabe? Razoáveis. E o que acontece? Eu sou extremamente exigente ao extremo. Eu vou ser sincero. O pessoal fala, ele é o melhor analista de lutador no Brasil. Eu vou ser sincero. Eu já falei várias vezes, sobretudo WhatsApp, essas coisas. Se a concorrência tem uma qualidade extremamente baixa, você tem uma qualidade baixa, não se orgulhe de ser o melhor. Eu vou ser sincero, eu não considero ele o melhor. E nem por outro lado eu me considero o melhor. Maluco, vocês não sabem, de verdade, a quantidade de defeitos que tem no meu trabalho. Vocês não sabem o que eu deixo de lado. O que às vezes eu esqueço de falar, que eu me programei pra falar. Se vocês soubessem que eu não ofereço nem 10% da qualidade que eu deveria, que não é nem metade da qualidade que se eu fosse muito comprometido, eu fosse eficaz, eu poderia dar. Você não me consideraria o melhor. Esse cara, eu vou ser sincero, muito razoável, muito razoável. O cara tem os acertos, tem um negócio, só que eu acho que, sinceramente, o que ele vê é muito próximo do trivial. Então eu não acho que o trabalho dele seja lá isso tudo. Mas o que até onde se faz é um trabalho muito acertado, é um trabalho muito bom. A gente tem que aproveitar para aprender com o máximo de fontes que sejam possíveis. Eu sempre vou até seguir ele. A gente tem que aprender com o máximo de fontes possíveis. Se o cara sabe menos que você, tenta pegar tudo que ele sabe
E pronto, você talvez tenha. Você tenha crescido 0,1%, você tenha crescido 10% com isso, sabe-se lá. E as pessoas que você sabe mais que você também tem escutado. Você tem escutado todo mundo. A realidade é essa. Isso é extremamente importante. O que acontece? O trabalho dele não é de jogar fora. Longe disso. Ah, ele não pratica isso, não pratica aquilo. Não é de jogar fora. Só que eu sempre digo, apesar de você ter um analista de confiança, o trabalho que você mais tem que confiar, você mais tem que dar veracidade é o seu. É o seu. Não é o meu, não é o dele, não é do Vitor Miranda, não é de sei lá quem, é sempre o seu. É um trabalho decente, só que eu vou ser sincero, eu considero muito próximo do trivial. Eu considero muito próximo do trivial. Ele fez uma análise da primeira luta, falando de forma prévia, tem a revanche falando por 30 minutos. E tem análise do combate mesmo. Eu vou ser sincero, tem muitas coisas que eu penso, cara. Eu não sei se ele não identificou por não ter capacidade de ter identificado, ou ele ter. Ou ele, vamos dizer, escolheu não falar aquilo no momento, seja por qual motivo. E eu vou ser sincero, eu não posso criticar alguém que faz isso, porque com certeza, pelo menos a nível nacional, eu sou a pessoa que mais faz isso. Não que as pessoas saibam, mas eu sempre admito abertamente, eu deixo muita coisa de lado. O que acontece? Eu vou até colocar aqui numa velocidade alta para eu escutar. E eu vou falar um pouco do que foi falado nos vídeos, só que eu não vou repassar o vídeo para eu comentar em cima. Aí eu vou comentar sobre o trecho que o Alex se irritou, que realmente o Rick tá muito errado. Por definição, ele tá errado nisso. Isso acaba muito com a veracidade do trabalho dele. E bem, eu vou dar um fechamento sobre essa história. Pera. Aqui, o Alex falou que se mostra um cara mais rápido. Hã? Ah, tá. Se mostra um cara mais rápido, entre outras coisas. Olha, primeiro, eu acho que uma coisa central que tem que ser feito em qualquer vídeo de análise é os caras começaram a se confrontar, começaram a tomar o tempo. Você fala sobre a postura e o impacto, mas isso é minha metodologia. Eu vou ser sincero. Quem conhece e ainda mais conversa comigo fala, eu não tenho metodologia fixa. Tem um canal muito bom de análise de lutadores, de bots, chamado Skill Bots. Skill R. Skill, não lembro. O cara tem uma metodologia de mostrar defesa, ataque, postura, guarda, blá blá blá. Eu não tenho, mas sempre tento mostrar o impacto. Olha, fala 10 canhoto, cenário que favorece isso, eles lutam de tal forma. O cara não faz. Eu vou ser sincero, se ele quer. Eu não sei se ele tá querendo mostrar serviço ou ele quer fazer com que o público seja mais entendido. E o que acontece? Uma coisa que é engraçada é um efeito colateral de um trabalho de um analista de bots bom, é que se você analisa, você explica. Se você explica, você tenta compartilhar seu kit de luta para a evolução das pessoas. Quanto mais você faz um bom trabalho, menos as pessoas vão precisar de você. Até certo ponto, eu acho que eu já vi vendedor de curso que faz um conteúdo fraquérrimo, fraco de dar dó, que eu sei que aquela pessoa sabe mais do que aquilo, só que o conteúdo é feito para ser fraco, para te obrigar a comprar, para ainda assim o cara ofertar um trabalho fraco para você ser dependente e ainda inferior. Eu acho isso ridículo. Duvido que isso seja a proposta do Orawood. Mas também mostrar uma atenção e um compromisso que as pessoas que são analistas de combate têm que ter. Ele é um especialista. A partir do momento que você está ganhando para fazer seu trabalho, já dá para falar que eu é um profissional do ramo. O cara é um especialista. Eu sou um especialista. Existem outras pessoas no YouTube que são especialistas no assunto.
a gente tem que ter um compromisso muito forte, tem que honrar a missão. Então acho que ele tem que fazer coisas melhores, tá? Eu vou ser sincero, as pessoas podem reclamar da forma de comunicar dele. Eu vou ser sincero, eu quero que se lasque. Quem não gosta de uma comunicação mais descontraída, porque eu faço uso, então eu já vi as pessoas criticarem as palavras que ele usa. Eu acho desrespeitoso. Eu acho desrespeitoso porque é descontraído. Amanhã de dia vai ficar sozinha? Essa vai ficar de dia. Caramba, o dia inteiro? Aí o que acontece? O cara fala. Eu vou dar uma pincelada em cortes. O cara dá uma pincelada sobre o baixo alto que o Ankalaev faz. Cria-se dúvidas, até certo ponto isso freia um pouco a Alex. Vocês podem ver, eu acho que eu trouxe pro canal, não sei se foi preso. Ah, não foi preso, foi bloqueado. Eu tenho uma luta do Jiri contra o Alex, que eu falo muito sobre a forma do Jiri Prochazka lutar. Que o emblemático dele é que, apesar de ele ser sobretudo um striker, ele tem um jogo de finta ultra mega presente. Um jogo de finta ultra mega presente que remete também ao extra grappling. A socos de ângulos baixos pra cima, a cruzados, a percutes. O cara, na minha opinião, é quase o rei das fintas. Só por estilo. O cara fala aqui sobre. Aí o cara fala sobre numa base espelhada a gente tem que pensar, vai ser chute na panturrilha. O Alex é conhecido por chute na panturrilha. Aqui, uma coisa que vale a pena falar. Isso, pessoas do Muay Thai são mais observadoras. Então, não sei se é uma falha de escolha a ser comunicada pelo Henrique. Eu não sei se é uma desatenção a trazer esse assunto. Eu não sei se é uma ignorância quanto ao assunto, porque eu acho que, sobretudo, o Henrique é analista de MMA. Cara, eu vou ser sincero, eu não gosto da ideia de haver analista de MMA. Por quê? É um esporte que fala sobre misto, então quer dizer que fala sobre uma junção de estilos. Uma junção de estilos, ou você é especializado em alguma coisa e você faz inserção de outras, ou você meia boca em tudo. Então o que acontece? Existe muita falta de qualidade no combate misto comparado à luta especializada. Só que é mais amplo, é mais complexo. Então, até certo ponto, inicialmente é uma luta mais complexa. Só que quando você mais aprofunda nos detalhes de uma luta especializada, mais complexo se torna. Então, a princípio, uma luta de MMA vai ser mais complexa que qualquer luta especializada, mas a nível mais avançado, com mais observação, a luta de MMA perde complexidade comparada a outras lutas. Não tanto, mas ainda perde. E o que acontece? Se você é um cara especializado em ver o negócio misto, você não vai ter olhos para especialização. Aqui a gente pode ver o Alex, o pé dele. Eu admito que eu comecei até, nos últimos anos, eu até comecei a ter atenção na hora de andar. Ou de ficar parado. Ou na minha base mesmo, quando eu não tô lutando boxe. Quando você tá com o pé muito mais pra frente do que a altura do seu joelho, se a gente pensar de cima pra baixo, a gente pensar em horizontalidade, não em verticalidade. Obviamente o pé tá abaixo do joelho. Mas você pensar que do joelho tem uma linha que vai direto ao chão, o segmento. Se o pé tá mais à frente, mais distante desse ponto, você tá expondo a perna. Se não, você não tá expondo. O que acontece? Ankalaev, como lutadores de MMA, costuma colocar o pé muito à frente do que estaria o joelho, expõe a perna, leva porrada, Alex não. Então acho que seria uma coisa importante a ser levantada. O cara não aponta, então poxa, menos informação. O cara fala sobre a escolha do Alex, só que acontece, o Alex está com o pé para fora, destro canhoto, então até aqui favorece o Alex pegar o ângulo por fora. Só que ele tá pegando o ângulo por fora, só que ainda assim muito cauteloso de tentar aproximar, porque ele fala que o Alex pode fazer como um golpe isolado, ou ele pode fazer como início de uma combinação. Não é bom, não é bom.
Calf Kick como início de combinação é uma ideia horrível porque o Calf Kick quase entrou em extinção há muito tempo atrás. Até os long kicks. Não, extinção eu tô exagerando, tá, gente? Eu sou uma pessoa que faz muito uso de exagero. Hipérbole, como o pessoal fala. Que existia uma mágica que tinha um efeito colateral muito engraçado. Você dava um chute baixo, sobretudo um calf kick, e você recebia um nocaute. Aí tu pensava, caraca, eu vou ter as mãos levantadas na hora. Você indo direto pro hospital. Porque as pessoas aproximavam muito. Elas se aproximavam muito, elas davam muito a cara a tapa, normalmente fazendo com a guarda aberta, mas levava só uma na boca e perdia a luta. Você não pode ficar expondo. Se a gente falar início de combinação, e ainda mais o Alex, que é um lutador de média para curta, ele gosta do combate da curta, ele luta muito bem na longa. Ele, quando ele vai combinando, ele mantém uma distância, senão ele vai aproximando. Então a gente tá falando de um lutador que tem tendência média para curta. O que se trata de uma tendência de combate em questão de distância. Quando você tem uma tendência, mais você combina, mais você vai posicionar onde você gosta. Quer dizer que o Alex vai lutar da média distância querendo cortar. Se a gente está falando de um calf kick como início de uma combinação, o Alex vai aproximar. E aqui ele vai entrar naquele erro que existia anos atrás. Horrível, horrível. Não se pode sugerir e não pode pensar que o Alex, nesse momento do combate, a gente não tá falando nem de 20 segundos direito, vai fazer isso. Ele não tem que fazer como início de combinação, ele tem que fazer como um golpe isolado. Só que ele não tem que fazer como um golpe isolado inicialmente. Ele tem que ser solto mais pra frente. O que acontece? Uma coisa que a gente tem que falar sobre performance. Eu vou dar uma parada sobre essa luta, mas eu acho que vai ser falado daqui a pouco. Uma coisa que tem que falar sobre performance é que performance é extremamente importante. Porra, é o lutar. E o que acontece? É muito estranho a performance do Alex nessa luta. Muitíssimo estranho. Eu estava no trabalho, eu tentei enrolar o máximo possível para assistir essa luta. Eu tive que fechar. Eu pedi pro meu irmão mais novo, que estava no carro trabalhando comigo. A gente foi para algum aniversário da família, eu não lembro. Eu tava no carro, tava pedindo, Vitor, você pode me falar o que tá acontecendo? Eu acho que o brasileiro tá perdendo. Eu falei, não é possível. Comecei a passar mal. Comecei a ficar ansioso. Aí eu falei, não, Vitor, fecha daqui a pouco tu me diz. Eu cheguei em casa, o Alex tinha perdido. Eu fiquei puto. Pra cacete. Eu fiquei muito. Eu estranhei, mas depois eu fui ver o combate e eu vi, cara, a performance tá muito estranha. Ô Vitor, você quer confirmar que eu tava te perguntando sobre a luta? Confirmo. Fala perto do microfone. Não. Tá bom. Não quer falar, tudo bem. Cara, o Alex não performou como normal. E o que acontece? O pessoal tá falando muito em dúvida, muito em receio. Eu não levanto nem isso. Até certo ponto havia sim cautela. Até certo ponto, uma pessoa que tem muita experiência em passar mal nos treinos e ter que levar uma surra passando mal, faz tu reconhecer esse cenário. Eu sempre fui um treino fofo, nunca aguentei um treino pesado. Quando eu passava mal, eu pensava, cara, eu não tô com o gás todo, tudo tem que ser medido. Eu não vou ter capacidade de absorver como eu absorvo, eu não vou ter capacidade de golpear como eu golpeio, eu não vou ter o time que normalmente eu tenho. Então você começa a saber se sua performance tá baixa e você tem que ser muito cauteloso. Ainda mais com um cara que, tentou meter queda torto e à direito. Não é que o Ankalaev sobrepujou, mas é que o Alex, até certo ponto, dava para reconhecer que ele veio muito menor do que deveria ter vindo. Então ele lutou na medida do possível, melhor possível. Se ele tentasse mais, sabendo que estava ruim, ou ele seria ineficaz e ia ser jambrolhado, ou ele ia perder fôlego. Acontece que, infelizmente, aquela luta é uma luta que a gente não tem nem como falar, devia ter feito isso diferente. Alex sabia que não conseguiu entregar como queria e se tivesse outra oportunidade ia tirar essa luta limpo. É uma coisa importante.
Então a gente tá falando sobre uma luta que, cara, a gente não tá falando sobre o mesmo lutador, questão performática das outras lutas. A nível técnico, sim. A nível técnico, sim. Mas a nível performático, não. Aí o que acontece? Isso é complicado. Deixa eu dar continuidade aqui. Tá falando sobre a queda? É uma coisa que ele fala sobre o calf kick dele ser escondido, eu acho isso muito bom mesmo. Aí ele fala sobre... Ai, cacete. Chumbo trocado dói mesmo. Uma luta de pressão. Ele fala sobre o Alex reagir. Cara, isso é um pouco de desconforto, mas eu acho que as pessoas não viram as lutas do Alex no kickboxing. Isso é um defeito. Que a gente tá falando sobre a metade final. Metade entre aspas. O último 1/3 da carreira do cara. Sendo que o show de performance era lá. Aqui a gente tá vendo passeios. Olha, tem muita coisa, tem muita coisa que eu poderia agregar mais, mas não vou. Vocês estão vendo que eu não tô repassando o que o cara tá falando. Tem um que eu quero pegar aqui, que ele fala sobre a velocidade do Alex, que é nisso que eu quero pontuar. Ele golpeando pro Alex recuar, pro Ankalaev recuar, discordo grandemente. Tu já vê na verdade pelo direto que teve um pouquinho de ângulo um pouco mais pra fora, pensando que o Ankalaev se moveria para aquela direção. Então na realidade foi um golpe pretensioso com a pretensão de atingir, mas se não acertasse tudo bem. Ele fala sobre as análises, o que foi acertado. Eu acho que a análise só podia ter sido bem melhor. Mas não sei se é defeito dele ou escolha. Cara, tipo, as análises do cara são boas, poderiam ser melhores. Mas é a escolha. Eu queria pegar a parte que ele fala sobre a velocidade do Alex. Porque o que acontece? Isso foi a treta. Eu vou pegar aqui. Eu vou ser sincero, eu acho esse canal minimamente decente. Mas eu só quero pegar esse trecho do que o... do que eu quero pegar. Porque o que acontece? O pessoal do MMA, eles fazem uma cobertura extremamente grande. Então tem muito vídeo. Eu acho isso bom, não tô falando que isso seja necessariamente ruim. Mas eles fazem uma cobertura extremamente grande. Então tem muito vídeo. Eu não consegui achar esse vídeo em questão, mas tudo bem. Aí eu coloco, aliás, apresento pra vocês o campeão do escudo de cachorro. Que realmente o cara cometeu uma
puta gafe. Teve em outros vídeos, em algum desses vídeos que eu abri, que ele fala, ele reforça isso que ele falou, então tu vê que é uma coisa acertada sobre a forma como ele vê os lutadores lutarem, e é meio complicado defender. Eu acho que a reação do Alex foi exagerada, mas foi normal para um lutador. E eu vou ser sincero, eu também gostei muito da compostura do Rick, mostrou e tudo. Eu vou ser sincero, ainda sendo muito falho não falho no sentido de falhar, mas falho no sentido de poderia fazer um trabalho melhor, e convencendo o público que o que acontece, o público está mais próximo do entendimento dele do que o entendimento de luta do Alex, sobretudo que o Alex é um lutador que tem um QI de luta quase incompreensível, e ele, a nível consciente, ele sabe muito, mas a nível consciente o cara é medonho. Então quase que vai pra fora da compreensão de uma pessoa normal, e até pra uma pessoa do mundo da luta, o nível de QI do Alex. Até se o Alex quisesse começar a explicar essas coisas, ele seria melhor que eu, melhor que o cara, ainda mais porque é ele mesmo. E o trabalho do cara é bom, ele sabe muito mais que o público. Até é normal, mas eu sou pressuposto que de um analista de luta, né? Melhor versão do Ankalaev, menos pior versão do Poatan, igual luta pra ele. Ankalaev mas foi uma luta equilibrada. Agora, a gente vem pra revanche. Poatan assumindo, óbvio, né? Na melhor versão dele. E Ankalaev de volta na melhor versão dele. Poatan. Perfeito. Na minha opinião, pera, eu tô com... desculpa, velocidade o Poatan ganha. A melhor versão do Poatan ganha na melhor versão do Ankalaev. Ok. É que quando você fala que não é a melhor versão, me vem na cabeça que não é... Eu também concordo que não foi a melhor versão dele, mas eu acho que foi porque ele não impôs o jogo. Só que tem algumas questões que não envolvem, que também envolvem performance, que eu acho que mesmo ele na melhor versão, ele ainda vai estar atrás. Por exemplo, que a gente tinha visto na análise, a velocidade. Eu acho que não. Você fala que não é a melhor versão, me vem na cabeça que não é... Eu também concordo que não foi a melhor versão dele, mas eu acho que foi porque ele não impôs o jogo. Só que... até certo ponto isso é verdade, mas também tem... Não adianta em posição de jogo. Oi, mãe. Oi, você vai ficar com o carro. Legal. Tem algumas questões que não envolvem, que também envolvem performance, que eu acho que mesmo ele na melhor versão, ele ainda vai estar atrás. Eu falei que a gente deve ser daqui... Deve ser daqui. Não, isso daqui tá errado. O que acontece? A questão de performance, ele fala sobre velocidade. Não tem mesma qualidade de velocidade, não. O que acontece? A origem desse negócio foi 8 minutos, na verdade 9, na soma dos áudios. Que eu fiz no vídeo que eu fiz no Round 1. Que eu poderia repassar 9 minutos de áudio, não vou. O que acontece? Ankalaev não chega perto da velocidade do Alex. Por que eu defendo essa tese? E eu vou mais longe. Eu falo que a velocidade do Alex não é muito distante da velocidade do Adesanya. O que acontece? Primeiro, a gente vamos falar sobre ser humano. A diferença de velocidade que um ser humano extremamente apto chega é muito próxima do segundo mais capaz ser humano, com muita aptidão e fiscalidade. Ó. E o que acontece? Pode existir diferença técnica, mas a velocidade em geral, quantitativamente, não vai ser muito diferente, mas qualitativamente sim. Qualitativamente a gente vai falar sobre velocidade e questão mais técnica. Com certeza, um atleta como o Usain Bolt, ele corre mais do que uma pessoa que está sedentária, mas tem uma noção de corrida, como correr melhor, tão igualmente desenvolvida. Só que a performance vai ser diferente. Performance, fiscalidade, tá aí. O que acontece? A gente fala de uma pessoa extremamente apta. Igualmente apta a um Usain Bolt da vida, mas que não tem nada desenvolvido sobre essa história de correr. Não é um corredor de 100, 200 metros, sei lá qual é a corrida do Usain Bolt. A pessoa vai ficar pra trás, filho. Vai ficar pra trás. Ela não vai ficar pra trás legal. Vai ficar pra trás legal. Talvez seja até melhor do que a pessoa sedentária que sabe correr muito bem, mas vai ficar pra trás comparado ao Usain Bolt. A diferença qualitativa é gigante.
a gente vai ter uma diferença qualitativa pequena do cara que é performático, não é mais performático, mas tem qualidade muito boa em questão técnica, até aí tudo bem. Qualitativamente não vai ser grande, mas quantitativamente vai existir uma barreira. A pessoa que tem fisicalidade muito desenvolvida vai ter, quantitativamente não tão grande, vai existir uma diferença, mas a barreira está na qualidade. O que acontece? Ankalaev é um lutador de MMA. Não tá para comparar um bom lutador de MMA com um bom lutador da elite do kickboxing, do Muay Thai. Não dá. Não tem como. Dentro do strike, os caras são muito superiores. Como lutador de MMA, se tu adiciona queda, tu adiciona chão, vai passar rodo, filho. Existe diferença de qualidade na profundidade, quando o cara é especializado, e no quão amplo o cara é quando ele trabalha com muita coisa. O que acontece? O Alex tem uma técnica para trocação extremamente desenvolvida. Muitíssimo bem, ultra mega desenvolvida. O cara é bom, filho. O cara é bom. E o que acontece? Ele não desperdiça movimento, ele tem movimentos desenvolvidos. Ele sabe se mover, ele sabe golpear, ele sabe defender. O que acontece? Ele é rápido. Não porque ele é um lutador e gosta de lutar de forma rápida. Ele é rápido porque ele tem qualidade técnica para ser um lutador rápido. Não é a forma dele lutar. Ele não se apresenta como um lutador rápido, mas se tu olhar, os golpes dele são rápidos. E o que acontece? Velocidade de golpe, velocidade e deslocamento. Ele se desloca bem, só que não é um lutador que se desloca muito. As pessoas, sobretudo os leigos, que os únicos argumentos do cara é ficar rindo, debochando, mostrando que são imbecis, não sabem responder, ficavam zoando muito quando eu falava que quantitativamente a diferença de velocidade do Adesanya não era muito grande, mas existia coisas que faziam com que parecesse ser muito grande. A Let's, em questão de volume de golpe, de velocidade de golpes, vejam bem, e eu vou defender essa tese, não é muito diferente do Adesanya, como velocidade de movimento não é. Se vocês verem, gente, eu tenho 3 lutas que eu analisei deles juntos. Eu não sei se uma delas foi bloqueada. Não foi bloqueada não. E eu tenho várias lutas que eu faço esse comparativo. O Alex se move acompanhando o Adesanya, e o Adesanya acompanha o Alex quase na mesma velocidade em se mover. E de golpe, mostrando câmera lenta, a diferença não era muito grande. Porque o Adesanya parece golpear muito mais rápido. Adesanya é um lutador de longa. No máximo pode falar que é média para longa, mas é sobretudo longa distância. O cara bate e volta e se move muito. Então a gente está falando de um cara que se move muito bem para qualquer distância. Um cara que golpeia a mão voltando muito mais rápido. Se a gente fala de um soco rápido, a gente fala de um soco que vai e volta rápido. A velocidade de ir tem que ser a mesma de voltar. Se você golpeia para frente muito rápido e você traz o golpe lento, acaba que isso afeta negativamente a velocidade. A Adesanya golpeia para ser um golpe rápido e ele se move muito bem. A Alex, por outro lado, é um cara que ele golpeava muito rápido para frente, mas ele não tinha pretensão de voltar muito, tanto que às vezes se projetava e usava o corpo para se posicionar de forma que não fosse muito golpeado. A gente está falando de um cara que trabalha com golpe lento mesmo. E o que acontece? Ele é um lutador que ele quer média para curto. Então ele vai se aproximar e vai ficar naquela distância. E não precisa ficar mudando o ângulo sem parar. Ele quer uma distância que ele esteja próximo. Ele só tem que fazer o esforço inicial de se posicionar naquela distância. Acabou. A Adesanya faz um esforço ativo de se posicionar em diferentes locais. E golpear rápido. Dá uma ideia que o Adesanya se move muito mais, o que de fato acontece. Ele se move muito mais rápido, o que de fato não é verdade. Mas ele se move melhor. Ele se move melhor e ele golpeia melhor. Em questão de velocidade. Mas a velocidade não é muito. O Alex ele luta de uma forma que parece que ele não é tão rápido. Problema dele. E também problema de quem acha e cai nessa falsa ilusão.
Porque se tu enfrenta o cara na frente, vai ver que na verdade ele é rápido. Ninguém morre por isso. Ninguém morre por isso. O que acontece? O Alex é rápido comparativamente. Um pouco menos que o Adesanya, porque ele tem uma técnica tão desenvolvida quanto. Agora você falar que um cara que não tem qualidade técnica, a par dessa gente, é mais rápido que um cara que, pasmem, ele foi Hall da Fama do kickbox. Isso é raro pra cacete. O cara foi campeão em 2 categorias. Ele entra no UFC e se torna campeão também em 2 categorias. O cara é Hall da Fama em 2 lugares ao mesmo tempo. Aqui no UFC ele vai ser no futuro, mas é Hall da Fama certeza, filho. Hall da Fama no kickbox, esse cara é histórico. Você vem falar que um cara com essas credenciais é mais rápido que que é mais lento que o Ankalaev. A diferença de velocidade do Ankalaev é questão técnica. Não tem como afirmar que o Ankalaev é um lutador mais rápido. Isso é uma gafe extrema. Por isso, o que acontece? O Alex é ciente disso. Se você fala, olha, Alex, você é muito bom e tal, mas você é mais lento que o Ankalaev, o cara fala, cara, tá de sacanagem, né? Você tá falando que aquele cara é mais rápido que eu. Por quê? Aí você vai querer mostrar detalhes. Mas vai ser detalhes muito vagos, sendo que a justificativa é técnica. Então você tá falando que um cara é mais técnico que um cara extremamente credenciado. Por favor, dá pra entender. E eu achei um absurdo que eu fiz uma tese. Eu defendi minha tese por vários exemplos, por 8 minutos no round 1, numa discussão que foi uma discussão qualquer. Por exemplo, que a gente tinha visto na análise, a velocidade. Eu acho que, de fato, o Poatan é mais lento que o Ankalaev. Cara, isso daqui é uma gafe. Isso daí é uma gafe mesmo. É sério. Agora eu vou fechar o assunto. Eu fiz minha dissertação de 8 minutos sobre por que o Ankalaev é mais lento que o Alex. Porque o Alex é muito rápido, até pegando a Adesanya de exemplo. E o que acontece? Voltando pro início. O Henrique faz um trabalho muito bom. Ele faz um trabalho muito bom pro grande público. Eu vou ser sincero, eu acho... Gente, vocês têm que entender que não é por mal, não é depreciativo, mas eu sou elitista ao extremo. Eu sou rigoroso ao extremo. Sou exigente ao extremo. Eu não consigo achar meu trabalho bom. Raríssimos vídeos que eu tenha feito. Que eu não vou falar nem que é bom. Vou falar talvez, no melhor dos casos, os melhores eu vou falar que é decente, cara. Eu sou rigoroso ao extremo. O pessoal fala, melhor analista de lutas. Poxa, muito obrigado. Eu fico muito feliz com o reconhecimento. Mas eu não me enxergo de tal modo. Se bem que eu digo uma coisa. Não só no Brasil, mas pelo menos a nível mundial eu sou mais esforçado. Eu sou mais esforçado. E não tá pra surgir. E não vai haver uma pessoa que se esforçou mais do que eu. Pra chegar nesse ponto, começar a fazer esse trabalho, fazer exaustivamente esse trabalho. Gente, olha isso aqui. Em 2 anos e pouco, 11 dias de conteúdo somado. Isso foi muito esforço, tá? Eu não sou o melhor, mas sou mais esforçado. O cara é muito bom. Não vou dizer que é o melhor, mas eu vou ser sincero, eu acho o trabalho dele até vai. Só que eu não acho isso tudo. O público achou que o Alex foi extremamente agressivo e de fato foi. Muita compostura também pro Rick se explicar. É tipo, o que acontece? Eu acho que o problema dele é que ele é superficial comparado à profundidade que ele podia ter. Ele justificou, mas ainda foi raso comparado ao que poderia ser. Então, ele se melhorou em questão de imagem pública, mostrou também seu trabalho, o que é um trabalho muito bom. E Alex mostra que é um cara que é reativo de forma muito violenta, mas tá bom, faz parte, é do Alex. Na verdade é no mundo da luta mesmo. E tá tudo normal, gente, tá tudo normal. Eu expliquei porque o que o cara falou é uma gafe, ele está completamente errado. Mostrei que existem algumas coisas que ele poderia falar mais. Que eu vou ser sincero, gente, eu faço de tudo pro meu público tentar
começar a ter essas sacadas, você começar a fazer essas observações, ver o vídeo desses caras e pontua, poxa, cara, você podia ter levantado isso. Vamos melhorar todo mundo, gente. Vamos melhorar todo mundo sem exceção. Cara, é um trabalho que, eu vou ser sincero, trabalho de analista de luta é ingrato pra caralho, tá? É ingrato pra um cacete, cara. Eu vou ser sincero, é uma ingratidão que eu recomendo pra qualquer pessoa que faça isso. Não, se quer fazer, faz isolado, não trabalha com equipe, que putz grila. Ou coisa nojenta. Ou coisa nojenta. Vai ser mais fácil se você se tornar campeão mundial de alguma coisa que as pessoas pelo menos vão querer desprezar seu trabalho sem nem escutar. Normalmente as pessoas vão... Existem algumas possibilidades. As pessoas vão ouvir o que você tem a falar e achar um trabalho muito bom e respeitar. As pessoas podem ouvir, mas elas podem ter um caráter muito duvidoso e ainda assim de desprezarem, porque você não é nada, você não é ninguém, só eles que são bons. Mas absorve o que tu falou, mas tipo, não é capaz de reconhecer. Ou a pessoa não tem nem capacidade, nem caráter, nem vontade de admitir que tá errado e falar, não, seu trabalho não presta. Isso é chato. É chato pra cacete, gente. É muito ruim tu trabalhar com um atleta. Putz, grila, cara. Eu gosto. Eu faço. Com equipe. Só que eu acho desgastante, eu acho desagradável. Mas é parte do meu trabalho. Pô, o cara trabalha com isso, teve que engolir muito sapo. Eu vou ser sincero, uma coisa que eu falo, que os analistas de luta têm que se aperfeiçoar incansavelmente e estudar o máximo de fonte possível para melhorar seu trabalho. Poxa, eu vou ser sincero, antes eu era só analista de boxe, depois eu também comecei a trazer kickbox, fui evoluindo, Muay Thai, MMA. Eu vou ser sincero, se eu empreendesse eu teria aprendido muito menos, eu teria enxergado muito menos. Cara, observar MMA melhorou minha capacidade de trazer vídeos de bots, o Muay Thai, o kickbox, também melhoraram bots. Todas essas lutas impactaram todas. Faz um efeito comum. Eu vou ser sincero, tem muita coisa falha nas observações do Henrique na parte de trocação. Isso quer dizer que o trabalho dele é ruim? Não, quer dizer que ele precisa estudar mais. Mas, pô, a gente tá falando de uma função que você tem que ter uma eterna capacidade de ficar aprendendo sem parar. O dia que você achar que basta, filho, aposenta. Não basta. Tu não pode parar de estudar. Tem que ser a profissão que tu tem menos ego, menos orgulho. Você tem que ter orgulho que tu faz. Você tem que bater no peito e falar, cara, o que eu faço é bom, tem impacto. Mas em questão de falar, não posso aprender, não. Tu pode, tu deve. Eu vou ser sincero. Obrigação que um analista de lutas tem que ter é qual? Você tem que saber mais com o que atleta ali dentro, filho. Você tem obrigação, porque você vai lidar com pessoa que vai desprezar teu trabalho à toa. Cara, você pode ser campeão mundial. Você pode ser o treinador do seu treinador. Treinador do treinador daquele atleta. Ele vai ter ego de bater de frente e não vai querer escutar. Você tem que saber muito mais que qualquer atleta. E você tem que mostrar que a pessoa sabe muito menos que você. Você tem que saber mais que a maioria dos treinadores ali. E eu digo mais, você tem que, no mínimo, se não está acima de conhecimento de luta, comparado ao head coach. Porque o que acontece? Um treinador, ele tem muitas funções. Ele tem uma questão didática, ele tem uma questão de... Ele tem uma questão de conversar, comunicar para os atletas. Ele tem uma questão de treinar. Ele tem uma questão de, como se diz? Ele tem uma questão de criar estratégias. Tem questão de fazer um manejo tático. Você que é uma pessoa com uma função especializada em estudar a parte técnica, tática e criar estratégias. Você não tem essa função administrativa, você não tem essa função de gestor de pessoas, você não tem função de treinar a pessoa. Você tem a obrigação de ser superior a todo mundo nessa parte, porque o trabalho dos treinadores, head coach, ainda mais equipes, cara, o trabalho do cara é 20 paradas diferentes. Você tem que ser melhor, muito melhor, pelo menos nisso. Eu vou ser sincero,
O trabalho do Henrique é decente. É muito bom. Pro meio que ele tá, é um trabalho ótimo. Com muita facilidade, ele tá em questão de observar a luta muito à frente de muitos lutadores. E até de treinadores, mas é aquilo, ser superior a um treinador de MMA. Não é exatamente difícil. Aí vai ter os treinadores especializados naquilo, mas talvez eles sejam pessoas especializadas numa parte alimentar daquele esporte e depois para adaptação. Então o cara não vai ter o nível de repassar a nível de elite do seu esporte, mas faz parte, é isso. Eu meio que tenho só isso a falar. Foi 50 minutos de dissertação. E é isso, tá? Esse foi meu papo, foi o papo do viciado. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever. Eu vou fazer uma versão mais enxuta no Instagram, Raul.